Aí minha câmera tá pra lá. Aí, Agora sim. agora tô te vendo. Tudo Tá, eu tô bem? te vendo também. Tudo certo, doutor? E essa aí é a Eu e os Cristiane de meninos. Vitória, né? Isso. E ela é minha aluna do curso Nutricão Saudável. E ela vai contar Uhum, pra gente as transformações que o Cook teve com a alimentação natural, né? E o uhum. Cook antes ele já comia alimentação natural. Como é que é a história dele que você tem com ele? Então, não, o Cook fazia uso de ração Hum, e no intervalo entre o café e o almoço, eu dava um dia fruta, um dia legume. Eu uhum, fazia desse jeito. Tanto é que quando eu assistia a sua live, né, promocional e tudo mais, para uhum, entender um pouco do que era alimentação natural, é, eu logo me interessei muito, porque eu queria fazer essa transição, porque algo que me incomodava bastante era justamente essa monotonia, pelo menos em princípio, isso era o que mais me incomodava, a questão da uhum. monotonia alimentar. E aí, por Sim. isso que eu já introduzia isso e dava também o picolé de iogurte natural. 2 colheres Você de fazia iogurte por natural conta por dia própria. por conta própria. E Uhum. até porque na nossa conversa, que dia que nós começamos os trabalhos, o dia foi dia 23 de junho. Hum. Tem E três logo, meses. 23 de junho, e já foi-se a transformação. Foi o tempo de eu fazer o curso, chegar até o momento Desde que da você parte do começou curso o de curso, e quanto transição. tempo você conseguiu implementar a alimentação natural? Então, eu consumi o curso muito rápido, Uhum. porque eu queria mesmo chegar naquele momento da transição e para aprender a fazer a alimentação. Em princípio, eu fiz a opção pela alimentação cozida, Sim. então eu até anotei aqui, eu tô com a minha, porque eu tenho um planner para eles, Aham. para eu anotar tudo. Aí, dia 23/6, eu adquiri o curso, aí nós começamos a trabalhar juntos. Eu consumi o curso e no dia. Não, e no dia. Eu comecei logo no começo aqui. No dia 1º de julho, eu já Hum. comecei Já conseguiu com a começou transição. a implementar. Com a transição. E hoje é o primeiro dia da transição de Lupin, Sim. que é filhote, né? Uhum. Aí são transições diferentes, né? Como a gente. Aí eu É, comecei o a transição de filhote ele cookie e precisa fui para comer cru, mais e fui para vezes, né? cozida. É. E fui para cozida com cookie. Cookie ficou um bom tempo cozida até a nossa última conversa. Sim. E quais foram as Hoje, maiores cookie é cru. transformações que você observou no Cook após ele iniciar a alimentação natural da forma correta? Então, primeiro ponto, o ganho na diversidade alimentar. E o segundo ponto que mais me assombrava, até mais do que a questão da monotonia, era a questão dos vômitos, né? Que a gente Uhum. já vem Vomitava trabalhando todos há os um tempo. dias? Vomitava todos os dias, de Vômito 2 a 3 bilioso, vezes né? por dia, vômito bilioso. Chegava E 3 vezes por aí, dia? 3 vezes por dia. Então, houve uma melhora substancial, uma melhora assim, quase que 100%, até que fomos para Brasília nas férias e Hum. ele teve uma intoxicação alimentar porque comeu lixo. Aí foi que Uhum. eu fiz aquele contato com você lá de Brasília. Uhum. E desde então deu uma bagunça ali no corpinho dele. Mas Sim. só para quem está nos assistindo ter uma ideia do como foi trabalhoso esse percurso de vômito, que foi remédio em cima de remédio, remédio em cima de remédio. Toda Uhum. vez que eu ia, eu tenho aqui inúmeras receitas de medicamento. Então, ele desde pequeno com muito medicamento. E aí Uhum. nós fizemos a opção de fazer a transição para crua. Uhum. E aí foi a benção. O Cook, desde quando nós fizemos a transição para crua, ele se vomitou 2 vezes, e isso acho que deve à sujeira de casa mesmo, né? Uhum. Pelo e Sim. nós são muitas mulheres aqui em casa, muito cabelo Uhum. caindo nos brinquedos. Acredito que seja até por isso. Foi muito assim, 2 a 3 vezes. Foi rápido, E então.
Foi, não, assustadora a melhora. E Sim. como que ainda tem tanta resistência, né? Que é o que eu falo sempre com você, como que aqui, pelo menos aqui no nosso estado, existe tanta resistência para a alimentação natural, a Uhum. falta de conhecimento, tudo coloca logo culpa na alimentação natural, por causa da É. alimentação natural. E existe todo um critério, lógico, né? Que o tutor tem que ter uma disciplina, tem que ter um Uhum. cuidado para preparar, a questão da Sim. higiene, a questão Ainda de mais a guardar e tudo crua. A mais. crua, ela tem que ter mais responsabilidade ainda do tutor, né? Porque você está lidando com a carne mais, né? A carne mais in natura possível, né? Pura. Uhum, uhum. Então, essa modalidade de dieta eu não indico para todos, porque eu sei que não são todos os tutores que têm a responsabilidade que você tem para trabalhar com esse tipo de alimentação. Mas a alimentação É, natural cozida também é uma boa opção. Só que tem é, casos e casos, né? E o caso gostosinha. do Cook, a gente resolveu o problema que ele tinha de vômito bilioso com a Resolvemos. alimentação crua, que é uma alimentação que tem menos carboidrato, exige menos do organismo para digerir, exige menos da vesícula, e isso aí foi preponderante para que ele parasse de vomitar. Foi Nossa, uma. foi. E parou de tomar remédio, né? E é alegria, né? Pode ver os vídeos, é uma alegria para comer. Hoje o Lupão fez uma festa para comer, porque sempre queria comida de cookie, né? E a Aham, gente separava, porque dá muita briga. E hoje sim. ele comendo a carninha dele com caldo de ossos, é uma Dá até delícia. gosto de ver, né? A gente vê que eles têm prazer Tá. na hora da alimentação. Tem prazer. E a pensar, né, em todas as dificuldades que são criadas também para a alimentação natural, como no momento de viagem, como é que vai ser feito. é, e tudo tem jeito. Então, foi Né? bom Você você ter está indo por. falado isso, porque uma das maiores objeções que a gente ouve dos tutores é com relação ao tempo e dinheiro. Você gasta muito tempo da sua rotina e gasta muito dinheiro para poder proporcionar para eles a alimentação natural? Então, pensando no Spitz, né, que pela questão da pelagem, que é uma coisa que eu trabalho muito essa pelagem também. Eu gosto demais de trabalhar com a Essa pelagem daqui, deles. ó, ela Então, toma banho aí, ó. apenas uma vez por mês. Esse pelo dela é Os da meus também. alimentação. Os meus Não, também, só não uma é vez nada de por mês. shampoo, nada de produto, não, é É, natural. eu vi isso, eu vejo isso no Cook, né, que já está há mais tempo. E aí que você comparando com o Lupan que vem de ração, lógico que o Lupan ainda é bebezinho, mas você vê diferencinha de textura, você vê ali diferença de cor, mas vamos acompanhar a evolução de Lupan, né? Eu vou fotografar para fazer essa comparação. Mas eu vejo esse resultado no Cook, mas assim, pensando em ração, para pelagem, a gente teria lá algumas marcas que são mais favoráveis e que são bem salgadas quando se pensa em preço, né? As rações E aí, se super você prêmios, né? colocar. São os super prêmios, não tem jeito, né? A gente quer boa Uhum. pelagem, teria que ser. Sim. Mas, se colocar no bico do lápis, a alimentação natural fica aqui equiparado, um pouquinho a mais, mas a gente tem que pensar que é um investimento a longo prazo, é pensar em saúde, né? Se a Uhum. gente quer para nós um alimento que nos faça carinho, que nos faça bem, o mesmo vamos querer para os nossos parentes não humanos, né? E no Uhum. meu caso aqui é meu neto, é meu filho, então a gente quer o melhor para eles também. Então, mas assim, Sim. se pensar em custo, em dinheiro, é pouca diferença. E a questão do tempo, eu criei o hábito de fazer comida de 15 em 15 dias, porque eu gosto da diversidade alimentar. Uhum. E E você aí escolhe um dia e faz para 15 eu escolho dias. um dia e faço para 15. Um dia eu faço para 15. É sempre Uhum. assim. Aí eu gasto em média 2 horas, às vezes 1 hora e meia, dependendo da preparação. Porque se eu tenho na preparação alguma coisa cozidinha, porque o legume que a gente come cozido, a gente oferece cozidinho, né? Por Uhum. exemplo, ontem foi um dia que eu preparei comida. Então eu Sim. preparei, eu coloquei abobrinha. Eu senti que ele tava com, podia colocar uma abobrinha. Aí se demora um pouquinho mais, porque tem que esperar esfriar Sim. para depois fazer a mistura toda. Então, assim, Uhum. no máximo 2 horas, e com o tempo você vai pegando jeito, né? E a questão da organização. Você tendo ali a organização, as vasilhas, né? Você viu que eu mandei minhas fotos? Eu Uhum. Você é gosto de fazer registro muito fotográfico. sistemático, bem Eu, disciplinado, eu é, gostei de eu ver. gosto de registro fotográfico para a gente ter o visual ali bem Sim. bacana. E aí, organizou, cara, vai metendo na tigelinha, misturou, faz os saquinhos, fica tudo ótimo. É só Depois ir que entra na descongelando aos rotina, poucos. fica bem prático, né?
Porque tem E a outros que se vontade... assustam com o início. O início de qualquer coisa que você vai iniciar, né, é muito difícil no início. Qualquer coisa que você for fazer pela primeira vez, você vai sentir dificuldade. Você vai gastar mais vasilhas, vai sujar mais vasilhas que não eram necessárias, vai sujar utensílios que não precisavam. Com o tempo, você vai entrando na sua rotina e vai ficando cada vez mais automático e acaba que não é questão de tempo, é só questão de boa vontade, né, para poder fazer. E assim, e não é, eu gosto de cozinhar, farei com mais facilidade. No meu caso, sim, eu gosto de cozinha, sempre gostei. Tanto é que quando o Cook comia cozido, eu cozinhava todo dia para o Cook, porque na minha cabeça era, se eu fazendo comida pra gente, faremos comida para Cook, porque na minha cabeça era assim. Então não tinha mistério para mim, mas lógico que na crua é melhor para não ficar mexendo com cru todo dia, porque isso traria problemas, eu faço o congelamento profilático. Mas o vídeo do curso, reforçando a necessidade do curso, porque o vídeo do curso é muito esclarecedor, mostrando que tudo é muito prático, né? A Gabi foi um sucesso, assim, porque é tudo tão, tão bem colocado, que a pessoa não fica com medo, pelo menos eu coloco a minha impressão, né? Eu não fiquei com medo, não fiquei insegura, pelo contrário, me senti muito acolhida no curso, minhas dúvidas eram sempre atendidas, resolvidas, e caramba, foi tão tranquilo, gostoso, os meninos estão bem, o Cook é hoje um cão saudável, e isso eu devo a você, doutora, à equipe, ao curso, que foi assim, um achado na vida. Fico feliz de você ter gostado. E a Muito, gente muito vê indico. histórias. Obrigado. E várias histórias que a gente vê de cães que vomitavam, cães que tinham problema de coceira, e poderiam ser facilmente resolvidos através da alimentação natural. O medicamento, ele resolve no curto prazo o sintoma, mas ele já coloca outro problema lá na frente. E acaba virando um ciclo vicioso. Sim. E um medicamento acaba desencadeando outro problema lá na frente. Com certeza. E é esse resgate, né, de um animal pleno, é pela alimentação mesmo, né? Você ter esse bichinho na sua plenitude mesmo de saúde, né? E não só remediando, mas de forma preventiva, né? Medicina Então é o preventiva. alimento curando, o alimento mesmo curando, tratando. E no caso do Cook, eu tiro aqui e dou meu testemunho como prova que o que tratou o Cook foi a alimentação. Então não foi os medicamentos. Porque eu separei, porque lembra que eu mostrei para você a quantidade de receita que eu tenho, porque eu guardo os Isso aí é registros. tudo receita de veterinário? Tudo receita de veterinário. E cada receita dessa tem um medicamento para vômito. E imagina quanto então, você gastava com veterinário. E agora o então, tanto que você vai economizar com veterinários. Se colocar no bico do lápis a ração, a cuidar de remédio, e lógico que começa a reverberar na pele, né? Que quando você falou de coceira, aí que me deu start, que teve algumas questões de coceira. Hoje Cook só come e toma banho. Aí você dá uma vez no dia para ele. Não, então, aí, quando na nossa última conversa, nós resolvemos trabalhar pegar a dose diária e dividir em 3, lembra? Por causa para dar esse tempozinho pro fígado do vômito dele. Então, eu continuo assim, porque foi sucesso. Então, a dose diária, eu fraciono 8 horas, meio-dia e 6 horas da tarde, ele está se alimentando de novo. Mais para frente você pode experimentar baixar para 2 vezes. E depois ir na sequência. E depois você mais para frente, futuramente, você pode alimentá-lo uma vez ao dia para ele ter o benefício do jejum com a dieta. Quando ele estava na cozida, eu alimentava uma vez ao dia. Eu estava dando uma vez ao dia. E o espanto das pessoas, né? Como assim vai morrer de fome? Acho que vai passar fome. Achando que a gente tá fazendo mal para eles. Aí eu vinha com o discurso, explicava, mas sempre acho que eu tô fazendo o bichinho passar fome. Gente, tá tudo calculado. Não é brincadeira, né? A gente sabe o que tá fazendo. Ela come uma vez ao dia, hoje ela não comeu ainda, ela tá tranquila, não fica... Porque se a gente acostumar o cachorro, se a gente achar que oferecer comida é um ato de amor,
de afeto, a gente fica condicionado a ficar dando comida pro animal toda hora, para ele ficar balançando o Perfeito. rabinho. E isso aí deixa a gente viciado em dar petisco pro cachorro. E o cachorro vira aquele chato, viciado em pedir comida. É, fica Então, pidão. como ela já está acostumada, ela nem pede comigo, ela fica tranquila. No dia, na hora de dar comida, uma vez ao dia, ela come, depois nem não fica mais incomodando. Fica tranquila. O Cook ainda está na ansiedade da comida, assim. Mas eu tenho alguns colaboradores aqui em casa que ficam nessa coisa de dar um belisquete. Aí eu fico, pelo amor de Deus, gente, não atrapalha o meu trabalho. Senão joga tudo a perder. Não pode colocar, né? Senão dando o nosso trabalho, né, doutor? E o filhotinho, o Lupin, ele Lupin. já iniciou hoje, né? Foi tudo bem? Fez cocô? Como é que... Tranquilo. Já fez cocô também. Hoje foi caldo de ossos, primeiro dia. Tá 5 meses. 5 meses. 5 meses, Hoje caldo de ossos dia, então, que e ele peitinho de frango. Primeirão. Ele estava na ração. Estava na ração. Ele veio, aí eu mantive a ração do canil e permaneci como estava, né? Aí eu demorei um pouco, ele já está conosco há um mês. Eu demorei um pouquinho para fazer a inserção dele, porque eu queria que ele se adaptasse bem à casa. E então, enquanto o cocô dele, ao mesmo tempo, né? enquanto o cocô dele não firmou, eu não mexi. Aí firmou, estava bem ambientado, aí agora sim, vambora. Mas é aquilo que eu contei, era largar, o Cook largava a tigela e ele ia lá tirar a rebarba dele, com a vontade. Inclusive a gata também tira a rebarba dela lá na tigelinha de Cook. Mas vamos ver, a gatinha é outra história. Mas o Lupin, aí hoje foi tudo bem, já fez cocô também, tá? Cocô normal? Por hora tudo normal. E assim seguirá. Vai dar tudo certo também. Vai sim. E eu vou direto pra crua. E ele vai direto pra crua. Eu não vou passar pela cozida, não. Vou direto pra crua. E vai ser uma delícia. E tem estudos que mostram que os cães, quando entram na alimentação crua desde filhotes, você reduz drasticamente as chances dele se tornar um animal atópico, com alergia atópica quando adultos. E que para essa raça é algo bem, né? Bem comum, né? Ai, que ótimo saber. E ele que vem com a pelagem mais densa que a pelagem de... Porque são Spitz, mas de padrões diferentes. Ele vem com a pelagem mais densa. Ai, bom saber. Não sabia dessa consideração. Isso vai refletir bem na longevidade e na qualidade de vida do animal, com certeza. Que ótimo. Fazendo desde o início. A longevidade também, né? Para quem já tem cachorro mais idoso também, nunca sempre é hora de acertar os ponteiros, né, com o bichinho. Eu acho que é porque eles dão tanto amor, tanto carinho pra gente, que a gente tem que retornar isso também, de alguma forma, né? Porque a relação são trocas. E a alimentação é uma forma de você fazer carinho. Isso. Então, mesmo sendo já velhinho, dá tempo de você acarinhá-lo com o paladar gostoso, uma comida bem feitinha, né? Bem preparada e calculada, né? Porque tirar essa ideia, né? E eu vejo que aqui é muito comum isso, de achar que a alimentação natural é a esmo, tu colocou qualquer coisa e vai, e aquilo a esmo não vai dar certo. Né? Que da alimentação natural não é simplesmente oferecer restos de comida, né? Isso. Se for fazer assim, é melhor continuar na ração, porque a ração, por mais que seja um alimento inflamatório, industrializado, ele está com os macronutrientes balanceados e com suplementação. Isso. Mas a vantagem da alimentação natural é se você for feita da forma correta, né? E achar que a comida vai ficar disponível, como às vezes acontece com uma ração, né? Pelo menos aqui em casa nunca aconteceu. Se eu coloco a comida, o Cook come tudo. Nunca aconteceu dele rejeitar. Jamais. E as pessoas tendem a achar, e eu não sei se isso pode acontecer, às vezes um cãozinho pode estar um dia sem apetite, pode estar um dia sem apetite.
da comida ficar o dia inteiro e você vai deixar a comida o dia inteiro? Lógico que não, né? O bom senso também Que da às gente vezes que o tá ali. cachorro não come na hora e a pessoa está acostumada com a ração e acha que pode deixar o dia todo. Não A vamos, alimentação lógico natural que é não, né? 20 minutos lá, no máximo 30, dependendo da cidade, se for uma região quente, 20 Quente minutos no mesmo. máximo, tira. E Pode tira, colocar na geladeira, à noite tenta oferecer de novo. Não comeu, aí joga fora. isso, maravilhoso. E Mas é tirar, esses cuidados básicos que com o é, tempo acostuma e não é nada impeditivo e nada assustador, não. demais, nada. Mesmo cuidado que temos para nós é o Sim. cuidado da alimentação É que a deles. gente ficou muito acostumado com a praticidade da ração, né? As Isso que eu ia pessoas falar. na vida corrida e fica acomodadas, né? E E com a vida relação à é corrida. praticidade, a alimentação natural não consegue competir com a praticidade da ração, isso é claro, é fato. Mas essa praticidade vai cobrar um preço alto lá na frente. Mas que a vida é corrida é fato. Agora, como que a gente vai lidar com essa vida corrida é o que faz a diferença também. Meia hora menos que você fica no Netflix Imagina, lá, você já faz 10 dias isso. de comida. Imagina, faz. E aí depois você só vai quebrando. Então tá tudo pronto, né? Você vai porcionando e a mesma coisa de abrir o saco e colocar. Então, assim, não sei o que é tão complicado das pessoas assimilarem esse tipo de proposta, mas entendo sim que tem vidas e vidas, mas eu acho também que nós temos que reger nossas vidas. E a questão do Uhum. tempo a gente tem que ter as rédeas, né, desse tempo. Sim. E se a Mas é gente se uma coisa propõe a ainda ter um muito ser nova para as vivo, pessoas, né? Muitas vezes, infelizmente, tem muitos veterinários que jogam contra, falando mal. E isso. na própria minha faculdade, eu nunca tive aula sobre alimentação natural. Eu sempre aprendi que não pode dar comida, tem que ser ração. Então ainda tem esse estigma, né? Mas aos poucos a gente vai quebrando isso, principalmente através da internet, da informação, né? Informação Eu sendo acho. disseminada, os próprios tutores que são adeptos da alimentação natural dando depoimentos, isso ajuda mais ainda outros tutores a ficarem conscientes. E eu acho, eu acredito sempre na informação certa na hora certa. Então, você ter locais em que a informação seja adequada e bem aplicada. Igual, o teu curso, doutor, não estou porque eu não estou na tua frente, você sabe disso, mas o teu curso é muito esclarecedor, é muito bem pontuado. Então, assim, conclamo as pessoas que queiram fazer, que façam com confiança que dá certo e tira esse medo, essa insegurança, e a gente consegue colocar em prática com muita tranquilidade. Então é importante a gente ter o suporte de quem realmente sabe, porque Uhum. isso também é uma máxima, que é o universo veterinário majoritariamente quer a ração. Uhum. Quantas vezes eu ouvi que o Cook tinha que voltar para a ração e hipoalergênica? Ouvi várias Uhum. vezes. Que o problema estava na alimentação natural. Putz, não. É o mesmo que o Inadmissível. médico humano falar pra gente, você tem que comer industrializado, senão você não vai sarar nunca, você vai ter que comer Comer de bolacha, salgadinho. cápsula. É, não, Não não, faz muito não. sentido, né? Não faz sentido. Então, é criar mesmo esse grupo, né, como se coloca no curso, né, esse grupo de pessoas que têm já um conhecimento sobre a causa, porque eu já estou achando que isso é uma causa, porque Uhum. a gente tem É uma que difundir comunidade. essa ideia, uma comunidade, para que a gente consiga mesmo trazer mais pessoas, para ter benefício para esses seres que precisam da gente em prol deles. Não sabem dizer Uhum. que aquela comida está fazendo mal. Então precisa da gente mesmo. Então, assim, o curso é fenomenal. Eu viro e mexo, eu vou lá, revejo uma aula, porque né, a gente não consegue assimilar tudo de uma só vez. Eu revejo uma aula, igual para iniciar o Lupan, eu revi a aula para relembrar as coisas, porque o Cook já era adulto, então eu fiz a pegada do adulto, o adulto está na cabeça. Uhum. Agora, como é Muda alguns importante a detalhes gente do sempre filhote, revisitar, muda alguns mas é detalhes. tranquilo. Tranquilinho, delícia. Muito bom. Muito obrigado, viu, Cris, pela Eu que participação. Seu agradeço. depoimento é muito importante para conscientizar mais tutores, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é o próprio tutor dar o depoimento prático, né, da transformação, o depoimento da Pegar o Cook. transformação que aconteceu na vida do Cook, alimentação natural.
E ele Ó, aparentemente está com o pelo bem bonito também, né? Ele tá, eu sou lindão, eu sou dominhoco. Por isso que eu fico fator 7%. Eu sou dominhoco. Mas eu que agradeço. Não tenho palavras, na verdade, para agradecer a Eu que transformação agradeço. que você fez nas nossas vidas, né? Que se transforma a vida do Cook, transforma as nossas vidas. Sou muito grata. E eu até falei, né? A transformação na minha própria vida pessoal. Como que as coisas vão criando, ou vão abrindo-se janelas, possibilidades. Então, assim, sou muito feliz pelo nosso encontro e que a gente trilhe aí longo caminho, porque ainda bem Lupin. E não Qualquer vai dar coisa, estou à trabalho, mas a gente vai disposição. Você pode conversando. continuar mandando mensagens para O que suporte eu é faço ótimo. questão de orientar você quando precisar. E convido aí quem está Obrigada. assistindo também entrar como exemplo o que a Cris fez com o Cook, pensar nessa forma que a gente alimenta hoje os animais e proporcionar uma melhor qualidade de vida através da alimentação. Sim. Muito obrigado, viu, Cris? Beijo, beijo para a Até mais. família. Até, Tchau. estamos à disposição. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.